Hey guys, hello, hello, Teacher Matheus aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal do inglês, que é o present perfect, como vocês estão vendo aí na tela, o presente perfeito, que é um tempo verbal um pouquinho diferente do que nós temos em português. Ele tem algumas particularidades, algumas peculiaridades que é necessário que a gente preste atenção um pouquinho a ele, tá ok? Então peço que vocês atentem aí e let's go! Bem, nós vamos começar já vendo em que situações a gente vai utilizar esse tempo verbal chamado de present perfect, tá? Quando é que a gente usa esse tempo verbal, para que é que ele serve? Então, primeiramente, é importante a gente ter em mente que, apesar de ele ter o nome presente, né, presente perfeito, ele não vai falar somente do tempo presente, do tempo de agora. Esse present perfect em inglês, ele vai ser utilizado quando a gente relaciona passado e presente. E de que forma? Então, nós temos pelo menos dois usos gerais de uso desse tempo verbal. O primeiro deles, como vocês podem observar aí, é para falar de ações que aconteceram no passado. Então, essas ações já aconteceram no passado, só que essas ações elas têm alguma importância ou têm alguma consequência no agora. Então, por exemplo, many animal species have become extinct. Então, muitas espécies animais se tornaram extintas. Então, percebam que em português nós expressamos isso no passado, essas espécies se tornaram extintas, mas em inglês a gente vai expressar isso através do present perfect, que tem uma estrutura diferente, que a gente vai ver já essa estrutura, mas é importante primeiro que vocês compreendam quando é que a gente utiliza e por que que a gente está utilizando o presente perfeito aqui. E é porque essas ações elas aconteceram no passado, essas ações não têm data de quando aconteceram, isso é muito importante, tá, pessoal? Não tem nenhum registro aqui de que elas aconteceram em uma data específica, ano passado, em 2001, no século passado, então não faz nenhuma referência ao passado em termos de data, mas essas ações já aconteceram e têm alguma consequência no hoje, no agora, tá? Um outro uso, também relacionado a esse, é para falar de ações que começaram lá no passado e que persistem até agora. Então, essas ações tiveram início lá atrás e vêm se estendendo até hoje. Por exemplo, some scientists believe that human activities have caused climate change. Então, alguns cientistas acreditam que as atividades humanas têm causado a mudança climática. Então, essas atividades humanas começaram no passado e elas continuam causando a mudança climática no presente. Então, quando a gente fala dessas ações que começaram lá atrás e persistem até hoje, nesses casos a gente vai utilizar o present perfect, ok? Então, tenham em mente que é um tempo verbal que vai envolver passado e presente, algo que está lá no passado e que persiste até agora, beleza? Vamos entender agora a estrutura desse tempo verbal, como é que ele é formado em inglês. Bom, então aqui nós temos um exemplo aí em forma de tabela de como é que a gente faz a structure, ou seja, a estrutura desse tempo verbal. Primeiramente, nós temos um verbo auxiliar, que é o verbo que caracteriza determinada frase, determinado texto, como estando no presente perfeito, que é o have ou has. Esse have ou esse has, eles são o verbo ter do português, só que quando eles são utilizados no present perfect, não necessariamente ou não sempre eles vão ter a tradução como sendo ter. Eles estão sendo utilizados aqui como um verbo auxiliar para caracterizar que aquela frase está nesse tempo verbal presente perfeito. Tá? Então, nós temos aí a presença do have ou do has. E qual a diferença entre os dois? Aí é uma questão de sujeito. Então, se nós temos I, you, we ou they, eu, você, nós ou eles e elas, nós vamos utilizar have. Se for terceira pessoa, ele ou ela, que em inglês é he, she, it, nós vamos utilizar o has. Tá? Então, have ou has. E o verbo principal vai estar no particípio. Tá? Então, nós temos o have e o has, mais o particípio do verbo principal. E como é esse particípio, pessoal? Então, primeiro nós temos dos verbos regulares, que é o acréscimo de ed, como vocês podem ver aí no verbo em destaque,
que no caso é um verbo regular, ou seja, esse verbo ganha um ED para mostrar que ele está no particípio. E se o verbo for irregular, nesse caso a gente vai consultar a tabelinha de verbos irregulares que vocês têm aí no livro didático de vocês. É só abrir as últimas páginas do livro que vai constar lá uma tabela de verbos irregulares e lá vocês consultam essa tabela para saber como é a forma verbal de alguns verbos no particípio. Então, tem lá a coluna de verbos no particípio, você checa essa coluna e verifica qual é o particípio daquele verbo, ok? Já aqui nós temos a forma negativa desse tempo verbal, que é o mesmo verbo auxiliar, a mesma formação com o particípio em ED, no caso de verbos regulares, como vocês estão vendo aí. O que vai mudar é justamente a presença do not, para dizer que aquela forma ali, aquela frase ali está negando alguma coisa. Mas o I, you, o we e o they continuam usando o verbo auxiliar have, e a terceira pessoa, ele ou ela, he, she, it, continuam utilizando o has, só que no caso eles são acrescidos da partícula not, que é não em inglês, e aí você pode fazer a abreviação desse not junto ao verbo auxiliar. Então, tanto faz dizer, por exemplo, I haven't adapted, ou seja, eu não tenho me adaptado, como também I have not adapted. Então, esse not ele pode vir separado, ele pode vir junto ao verbo auxiliar. Mesma coisa acontece com a terceira pessoa do has, tanto faz dizer he has not, como he hasn't adapted, ok? Mas, como eu disse a vocês, continuam sendo o verbo auxiliar, só que na negativa, o haven't ou hasn't, mais o particípio do verbo principal, que no caso aqui, como é um verbo regular, está em ED. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. Human immune system hasn't adapted to changes in the environment. Então, o sistema imune humano não tem se adaptado às mudanças no meio ambiente. Então, por que eu estou utilizando aqui o present perfect? Porque eu estou dizendo que desde o passado até hoje, o sistema imune do ser humano não se adaptou a essas mudanças de meio ambiente. Então, é uma coisa, uma ação que começou lá no passado, que persiste até hoje. Por isso, a gente está utilizando aqui o present perfect, ou seja, o verbo auxiliar have, mais o particípio do verbo principal. Aqui eu coloquei uma linha do tempo só para a gente entender melhor o uso e a formação desse tempo verbal chamado de present perfect, tá? Então, observe, então nós temos uma linha do tempo que começa no passado e se estende até o presente. Então, digamos aqui que a gente esteja falando de Beatles e que os Beatles influenciaram pessoas. Os Beatles, uma banda de rock inglesa muito famosa, há alguns anos atrás, e que realmente fizeram sucesso aí no mundo todo. Então, a gente está dizendo aqui que eles influenciaram pessoas em 1962. Então, they influenced people in 1962. Ou seja, eles influenciaram pessoas no passado, lá em 1962, né? Só que eles fizeram tanto sucesso que eles continuam influenciando pessoas hoje. Então, they influence people today. Então, no presente, eles continuam influenciando hoje. Para eu fazer essa relação entre algo que começou lá no passado, ou seja, eles influenciaram as pessoas lá nos anos 60, quando eles começaram, até hoje, aí em inglês eu posso fazer uso do present perfect para marcar essa ideia de algo que começou lá e continua até aqui. E aí eu vou fazer isso com o verbo have mais o particípio. Então, por exemplo, the Beatles have influenced people. Quando eu digo the Beatles have influenced people, eu quero dizer que eles têm influenciado as pessoas, ou seja, que eles influenciaram antes e que eles continuam influenciando agora. E para fazer essa relação entre passado e presente, eu faço uso do present perfect, ok? Outro exemplo aqui embaixo, ó. I was ill yesterday. Aqui nós estamos já com o verbo irregular. O influence aqui do primeiro exemplo é regular, então ganhou ED. Já aqui nós temos um verbo irregular, que é o verbo to be. To be no passado é o was, e aqui eu estou dizendo I was ill yesterday. Eu estava doente ontem.
Então, é uma ação do passado. Só que eu não melhorei. E I am ill now. E eu continuo doente hoje. Eu estou doente agora. I am ill now. Para eu fazer essa relação entre algo que começou aqui, ó, e terminou aqui, aí eu posso fazer uso do present perfect. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro o have, verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal, que no caso é o verbo to be. O verbo to be é um verbo irregular, pessoal, por isso que não ganhou o ED aqui. E eu consultando a tabelinha dos verbos irregulares lá no meu livro didático, que está lá no final do livro, quando eu achar o verbo be, eu vou ver que tem lá particípio de be, que é been. E aí eu vou saber que a forma correta a ser utilizada aqui é been. E no caso, I have been very ill. Eu estou muito doente, ou eu tenho estado muito doente. Então, isso aqui está demarcando algo que começou aqui e que não acabou aqui, que persiste até aqui o presente. Ok, pessoal? Então, de modo geral, essa é uma introdução ao tempo verbal present perfect. Então, vejam, revejam essa aula, vejam esses pormenores, estudem e tem uma atividadezinha para vocês lá no formulário. Tá ok? Então, respondam lá. Qualquer dúvida, me procurem e até a próxima aula. Bye, bye. See you.